A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda parte dos dons do Espírito Santo dados aos homens. Está lá em Efésios 4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Hebreus 2:4. Testificando também Deus com eles por meio de milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então é pela vontade de Deus. Vamos falar o item 4, né? A parte do dom de operação de milagres ou operação de maravilhas. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 10, parte A. E a outros a operação de maravilhas. Aí o que é? O poder sobrenatural de intervir e neutralizar as forças terrenas e satânicas. É o poder de manipular a natureza e também poder de expulsar os demônios, né? Literalmente significa uma exibição de poder que dá a habilidade de ir além do natural. Opera junto aos dons da fé e da cura para fazer autoridade sobre o pecado, Satanás, as doenças e as forças amarradas. Operação de maravilhas é uma manifestação do poder além do curso natural da lei natural. É uma autorização divina para se fazer algo que não poderia ser feito naturalmente. Então, é algo que não tem como a gente fazer, mas a operação divina do Espírito Santo nos dá esse dom. O sexto dom de profecia. Esse é o que mais as pessoas falam, né? Mas não é como as pessoas estão falando, esse dom de profecia. É um dom divino, não um dom por aí que tem os profetas que são da carne, né? 1 Coríntios 12, versículo 10, parte B, diz assim: e a outros a profecia. O dom da profecia é uma relação divina em nome do Espírito Santo em relação, né, à edificação do Espírito Santo para o momento, sendo um discernimento súbito do Espírito, sugerindo exortação e conforto. 1 Coríntios 12, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. É a expressão divinamente inspirada e ungida, né? Declaração sobrenatural em línguas conhecidas, manifestação do Espírito de Deus, não no intelecto, quer dizer, não é na mente, mas que vem do próprio Deus. Pode ser possuída e operada por todos os que estão estão juntos, né, no meio ali com o Espírito Santo. Então, pode ser a profecia pode ser única para uma pessoa só ou em várias pessoas que estão ali dentro naquela hora. Intelecto é a vontade e estão em operação deste dom, mas seu exercício não tem base intelectual. Ela traz a público as palavras do Espírito Santo, quer dizer, usa a mente, mas não aquilo que nós temos no cérebro, guardado no nosso cérebro, mas sim através do Espírito Santo, né, que vem. Como muitos aí falam daquilo que eles acham que estão falando, mas não é do Espírito Santo, não é os dons de profecia. O dom de discernimento de espírito, sétimo dom. Esse é aquele que conhece a índole da pessoa que vem falar com ele para ver se é verdade ou não, né? Esse é o dom de discernimento dos espíritos. Ou se o espírito enganador, né? Que o diabo engana muito, né? 1 Coríntios 12, versículo 10, parte C. E a outros o dom de discernir os espíritos. É a capacidade de discernir o mundo do espírito e especialmente detectar a verdadeira fonte das circunstâncias ou motivos das pessoas. Então, ele declara claramente se é dele ou não, né? O discernimento de espírito, a pessoa tem esse entendimento. Ela já vê nos olhos da pessoa se está falando a mentira. Poder sobrenatural para detectar o domínio dos espíritos e suas atividades.
implica o poder de discernimento espiritual, relação sobrenatural dos planos e propósitos do inimigo e suas forças. Então, ali ele sabe quando não é de Deus e quando é de Deus, né? O inimigo, ele sabe burlar bem as coisas, né? Sabe falar por coisas na mente da pessoa e achando que é de Deus, mas não é. Por isso que tem o discernimento de espírito. O oitavo dom, a variedades de línguas, os dons de línguas, né? Esse é o mais complicado, né? Esse é o dom que muitas pessoas só falam igual papagaio, só fala o que repete o que falou. E não é um dom dado do Espírito Santo, é um dom dado pela vontade da pessoa, que não vem a ser aquele dom que é dado através do Espírito Santo para falar em línguas. Está lá em 1 Coríntios 12, no versículo 10, parte D, e há outros a variedade de línguas. É um dom de falar sobrenaturalmente em uma língua não conhecida ou ao indivíduo. O plural permite diferentes formas, possivelmente harmonizando as línguas conhecidas, faladas e as declarações desconhecidas. Então, aí são designadas especialmente para orar e cantar no Espírito, na maior parte para adoração privada. Expressão sobrenatural em línguas não conhecidas ou faladas, né? Pelo falante, podem ser as línguas dos anjos. Estas línguas podem ser extintas no mundo, reativadas de alguma cultura passadas ou desconhecidas no sentido de que não são um meio de comunicação inspirada pelo Espírito, que são um meio, são um meio de comunicação inspirada pelo Espírito Santo. Então pode ser vários tipos de línguas, pode ser língua, né, qualquer tipo de língua até terrena, línguas também extintas que não existem mais, e aquelas línguas que são inspiradas pelo Espírito Santo, né? São línguas dos anjos. Serve como evidência e sinal de habilitação e ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como um metal que soa como um sino que tine, né? Um sino que fica batendo. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém a entende, e em espírito fala em mistérios. No 14, 4. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a igreja. Depois você dá uma olhadinha no texto todo aqui de 1 Coríntios 14, de 1 ao 25, que você vai entender melhor. Tá? Mas o que faz a edificação de quem fala em línguas só edifica ele mesmo. Agora, há outro dom, a interpretação de línguas, aí sim, aí edifica a igreja. Aquele que fala e interpreta, né, o que está falando. Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 10, parte E. E há outras, a interpretação de línguas. É um dom de transmitir a mensagem racional, significativa do Espírito Santo para os outros. Quando exercido em público, não é a tradução de uma língua estrangeira, mas uma mensagem dos anjos. Então não é bem como a traduzir, mas é uma mensagem que está sendo passada pelos anjos. Poder sobrenatural de revelar o significado das línguas. Então, você tem o dom de discernimento, né? O dom de interpretação de línguas. Funciona não como uma operação da mente humana, mas como a mente do Espírito Santo. Não serve como uma tradução, né? O intérprete nunca entende a língua que está interpretando, mas é antes a declaração do significado. Então, quem está interpretando, às vezes não sabe de onde que era aquela língua, mas ele sabe o significado, né? A interpretação dela. É exercida como fenômeno não milagroso e sobrenatural, como são os dons de falar em línguas e o dom da profecia. Então, eles não são um dom assim
sobrenatural, mas são os dons para você traduzir aquilo que o Espírito Santo ou o que os anjos estão falando. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo dá como ele quer, a cada um. Vou deixar um versículo de reflexão aí. Né? João 3, 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós não precisamos ficar sabendo como é que isso significa, né? Os dons do Espírito Santo. Mas nós temos que buscar, né? Na santidade para que o Espírito Santo nos dê esse dom. Tá? Então essa era a parte final dos dons do Espírito Santo. Falamos dos dons de Deus, dos dons de Cristo. E você que quer rever toda essa série, entra lá no meu playlist, né, do meu canal, aí no YouTube, e veja lá nos dons da Trindade, tá? Meu título lá está os dons da Trindade. E você que não é inscrito, inscreva-se neste canal e compartilhe com seus amigos, né? Para que eles também possam entender o que é interpretar as palavras de Deus, né? Então veja que Deus, ele fala de várias maneiras como ele quer. E a cada um ele dá os dons específicos, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam aí de pôr o seu joinha, né? Não esqueçam aí de orar antes e pedir a Deus que dê esses dons para você. Bom? Deus abençoe a todos, que Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.